Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês algumas customizações que eu já fiz. Como eu disse a vocês desde o começo, eu sou um customizador iniciante, mas eu gostaria de mostrar a vocês algumas coisas que eu já fiz. Como eu mesmo disse, eu acho que eu tenho o que mostrar para essa comunidade de customizadores iniciantes, que eu acho que o principal problema nela hoje é que ela vê muitas customizações boas, mas não tem ninguém para ensinar, certo? E é isso que eu quero mostrar a vocês nesse canal. Vamos começar por esse carro aqui. Esse daqui é um Mustang, que eu não sei o nome, eu sei que é um Mustang Mach 3. Pronto, li. Esse foi o primeiro carro que eu customizei quando eu comprei as minhas tintas e eu comprei os meus materiais, meu pequeno compressor, meu primeiro aerógrafo. Se você prestar atenção, ele tá com uma pintura meia rugosa. Eu não tinha muita ideia do que pintar e como pintar, mas eu tentei e eu me diverti muito. Foi bem interessante pintar esse carro. A minha experiência era total e totalmente sem noção. Tanto que vocês podem ver que até mesmo as lanternas traseiras e os faróis dianteiros, eles estão pintados meio estranho. Porque nessa primeira vez que eu pintei ele, e também a única, eu usei palitos de dente para fazer a pintura dessas partes. Eu nunca pensei em repintar ele porque eu achei interessante a experiência com ele e eu queria guardar essa experiência para ver como ele ficaria com o tempo. Depois, com o tempo, quando eu pegasse mais experiência, pegasse mais habilidade, eu queria ver o quanto eu melhorei. Esse daqui é um Ford 1932, também da Maisto. Esse daqui, quando eu abri ele, mas quando eu fechei, eu colei com cola de silicone, igual a esse Mustang. Esse carro, ele foi o segundo carro que eu pintei, e também foi a minha segunda experiência. Foi a minha segunda experiência na pintura, na customização, mas também foi a minha primeira experiência como é que se diz? No mascaramento. Você pode notar, se ela focalizar um pouquinho, deixa eu ver. Pronto. Você pode notar que toda a linha dele tá meia tremida. Porque quando eu pintei esse carro, eu usei a fita de mascaramento sem fazer um corte nela. Eu simplesmente cheguei e coloquei. E por ele ser um carro antigo, ele também tinha uma aba aqui, eu nunca lembro. A calota dele vinha aqui na frente. Só que eu não sabia que essa calota era de plástico. E quando eu joguei a carroceria dentro dela, dentro do removido de tinta, ela derreteu. Esse carro, a pintura dele ficou muito, muito boa. Mas eu não sabia e não tinha como guardar. Então eu guardei ele enrolado dentro de um saco plástico e a pintura dele ficou assim, que eu só fui descobrir dias depois. É uma pena, tinha ficado muito, muito bonito. Esse daqui é um outro Hot Wheels. Esse daqui já é um Hot Wheels. Esse daqui é o primeiro Hot Wheels que eu customizei. Eu comprei ele numa série... Ele tá até solto aqui na ponta. Eu comprei num lote de carros. E o nome desse carro é Bon Voyage. Ele é um carro de pirata.
esse buraco aqui mostrava que ele vinha com a bandeirinha de pirata. E quando eu vi isso, eu decidi fazer eles com as cores do Luffy do One Piece. Gostei muito de trabalhar nesse carro. Esse carro é muito legal foi muito legal de trabalhar, foi muito divertido mexer com ele. Pintar as várias cores. Ele tem várias peças, ele foge. Como ele é um carro de quando, deixa eu ver aqui. Aqui não tem a data. Mas ele é um carro de antes do tempo da Hot Wheels dizer que todos os carros teriam apenas 4 partes. Porque você tem... no caso, ele teria, né, se ele tivesse completo, ele teria o motor, a parte de baixo, a carroceria e... a carroceria e o banco. Aí são 4. Mais a bandeira, 5 partes. A Hot Wheels tomou muito dessas atitudes, principalmente porque com o tempo crianças estavam engolindo peças dos carros. Então, por motivo de segurança, ela decidiu parar de fazer carro com várias peças. Problema nesse carro também foi o mesmo desse daqui. Eu guardei ele enrolado dentro de um saco plástico e ele ficou com uma pintura meia feiosa. Mas adorei fazer isso. Eu consegui um segundo dele, que eu vou transformar num Battle Car. E eu consegui um segundo dele também, que eu não sei o que é que eu vou fazer. Depois do problema desses 2 carros, eu decidi que eu precisava de um lugar para guardar os carros. Então, deixa eu tirar o celular aqui da base. Então, eu comprei essa maletinha de madeira, que ela vem com essa tampa aqui. Essa maleta de madeira eu comprei na Shopee e ela tem 2 lados. O outro lado não tem carro nenhum. Mas ela chega a guardar 40 carros. Muito boa, muito interessante. Se alguém tiver... Ela foi bem baratinha, se a gente for comparar com... Vamos dizer assim, com as maletas para Hot Wheels. Ela foi bem barata. Até a data da compra, até a data de hoje, que é 30/8/2024, essa maleta ainda está custando R$65 mais frete, certo? Bem interessante. Recomendo. Ela tem uns probleminhas mínimos que, assim, ela tem essas pontinhas aqui que seriam para segurar na parte de cima. Mas se você não tiver cuidado, faz que nem eu, acabei quebrando uma pontinha. Excelente. Mas antes disso, eu não tinha comprado ela ainda. Eu pensei em guardar os carros de outra forma. E foi antes de eu customizar esse carro aqui. Esse carro é o primeiro daqueles 9 que eu falei que eu comprei da série dessa série de carros super baratinhos. Essa daqui foi uma mistura de marrom que eu fiz, foi só a pintura. Mas o interessante nesse carro, que eu gostei muito nele, foi que pela primeira vez eu acertei a viscosidade do verniz. O problema nesses 2 carros aqui, nesses 3 carros aqui, é o que eu não estava sabendo preparar o verniz e não estava sabendo porque ninguém me ensinou, porque eu não encontrei lugar nenhum. Eu não sabia que eu precisava criar uma camada de verniz até ela ficar esbranquiçada. Com esse carro, eu aprendi isso e a pintura dele ficou linda. O verniz dele foi o melhor verniz que eu tinha feito. No entanto, você pode ver uma certa rugosidade aqui em cima.
essa rugosidade ela aconteceu pelo problema de eu não saber como guardar. Como esses dois aqui eles deram problemas, eu decidi, vou guardar enrolado num pano. Erro, ele também deu problema nisso. Esse daqui, ele foi o último carro que eu pintei usando as cores comuns, certo? Aquelas cores que eu comprei, vermelho, azul e amarelo. Não tenho um carro amarelo, não me deu vontade de pintar um carro amarelo, então nunca pintei. Mas um dos customizáveis que eu vou fazer mais à frente vai ser pintado de amarelo. E assim, ó, foi um carro azul que eu comecei a pintar. E antes eu tinha um problema que eu usava para pintar essas partes, eu mascarava. Só que era muito complicado, era muito ruim e eu errava bastante. Então eu me agradei bastante porque pela primeira vez eu comecei a não usar o mascaramento. Eu estava fazendo a mão livre e ficou excelente. É um carro, foi o primeiro carro, que eu também comecei a pintar essa parte daqui. Quer dizer, o segundo, né? Que o primeiro, não, é o primeiro mesmo. Esse foi o primeiro carro que eu comecei a pintar essa parte daqui, da grade de preto. Então, depois disso, eu comecei a pintar carros em cores metalizadas. Então, a primeira cor metalizada que eu comprei foi esse preto, certo? Esse preto, eu gostei muito dele, ele ficou muito legal, mas esse aqui foi só um teste para pintura de cores metalizadas. Adorei esse preto metalizado. Depois dele, eu pintei esse azul metalizado, também maravilhoso. Eu adorei pintar esse carro nesse azul metalizado. Até agora foi a tinta mais cara que eu comprei, mas o resultado foi simplesmente fantástico. Foi meio complicadinho pintar essa parte de trás e essa lanterna ficou horrível, porque ela é funda e eu não estava acostumada com isso e eu não tinha, como é que se diz, jeito para pintar essas lanternas. Foi a única coisa que ficou feia nele. Mas é uma tinta maravilhosa esse azul metalizado. Depois disso, eu comprei esse vermelho metalizado, certo? Normalmente eu procuro as cores pelas cores que eu queria. Como vocês podem ver, aos poucos eu fui melhorando meu nível de pintura e eu cheguei mais ou menos nesse ponto. Eu acho interessante porque eu gostei muito dessa cor, mas eu olho aquela paletinha de cores que o pessoal me dá, eu olho a cor e compro. Depois quando eu fui comprar essa cor, eu vi que o nome dela era Vermelho Renault Lucifer. Pra gente, muita gente isso não vai fazer muita diferença, mas a minha família, a grande maioria é evangélica. Eu tive que quando eu fui guardar as tintas, eu tive que trocar e botar Vermelho Renault L, certo? Mas nesse carro eu já comecei a trabalhar um pouco melhor as lanternas, os faróis e as lanternas traseiras. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho desse carro. E agora vem o meu preferido das customizações mais básicas que eu fiz. Eu achei esse prata maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Foi uma das melhores cores que eu vi em um carro em miniatura. Eu não sei o que dizer, mas assim, o prata dele é simplesmente fantástico. Eu olho para a pintura desse carro, eu vejo assim as lanternas, mesmo que estando um pouquinho torta, mas assim,
O prateado da tinta eu achei lindíssimo, simplesmente lindíssimo, certo? E esses foram os carros básicos que eu pintei. Aí vem esse carro aqui. Esse carro, ele é um daqueles da série Steel Cars, que, se eu não falei, se esse vídeo não saiu, mais na frente vocês vão ver vídeos falando sobre eles. Então eu peguei um daqueles carros da série Steel Cars e eu disse, vou customizar ele, e foi a minha primeira customização com body kit. Eu coloquei nele uma saia frontal e 2 saias laterais. Também eu fiz um aumento das calotas em ambos os lados, mas assim, eu estava pensando, quando eu fiz a pintura das calotas, fazer um efeito meio rajado, cortado, que não saiu muito bem, mas mesmo assim a miniatura ficou muito boa para uma primeira tentativa. Gostei muito. Nessa segunda miniatura, que eu já usei um cast desse mais antigo, eu pintei ele de rosa, usei a mesma ideia. Esse daqui eu fiz saias maiores, nesse daqui eu fiz saias um pouco menores, pintei a parte da frente, não pintei, esqueci na verdade de pintar os retrovisores e a maçaneta, mas as saias deles são bem pequenininhas, certo? E eu coloquei pela primeira vez um aerofólio. Gostei bastante disso. E esse é minha última customização. Tirando esse pequeno defeito, eu tenho que dizer que sim, ela é a melhor customização que eu fiz até agora. As saias duplas, apesar de não dar para ver muito, dão um toque bem especial, certo? O branco é muito, muito, muito interessante de se fazer, de se ver como pintura. E esse aerofólio, apesar de torto, ele combinou bastante com a miniatura. Isso daqui é o que eu tenho que dizer que é aquela ideia que a gente faz. Aqui, apesar de alguns defeitos, principalmente nessa parte de trás e aqui na frente, as calotas do body kit ficaram muito boas, certo? Bem proporcionais. Eu consegui também deixar poucos espaços nela. E, por exemplo, desse lado ele tem algumas falhas, mas desse lado não. Ela ficou simplesmente perfeita. Eu assisto muito um canal de plastimodelismo, o blog do Chiquito. Recomendo quem quiser ver um pouco como uma pessoa que trabalha 20 anos, é professor de plastimodelismo por 20 anos, assista o blog do Chiquito. É simplesmente excelente. Ele me inspirou bastante. E uma frase que ele falou que eu vejo aqui nesse meu trabalho é que ele diz no plastimodelismo o seguinte: todo o kit que você monta, ele é uma experiência, mas o melhor kit que você vai montar sempre é o próximo kit. E eu vejo isso nesses carros, certo? Apesar deste carro ele ser bem feinho, ele ter muitos problemas, ele foi o meu primeiro e foi o meu primeiro aprendizado. E eu evoluí a partir desse aprendizado a cada um desses carros, até chegar nesse branco, que ele é a minha melhor customização. Eu sinto que ele é a minha melhor customização.
E era isso mesmo que ele fala. Então, se no plastimodelismo o melhor modelo que você vai montar sempre vai ser o próximo modelo, eu acho que isso também serve para customização. O melhor carro que você vai customizar vai ser sempre o próximo carro. Muito obrigado a todos. Agradeço a todos por estarem acompanhando essa minha série de vídeos. Espero que vocês continuem assistindo e até um próximo vídeo. Muito obrigado.